Olá pessoal, eu sou Marcelo, faço bacharelado em Filosofia na Uninter e esse vídeo que eu estou gravando aqui faz parte de um trabalho onde nos foi pedido para destacar na nossa cidade uma principal atividade econômica e assim, né, descrever a sua origem, a sua história e tudo mais. Hoje São Carlos, ela é considerada, onde eu moro, né, a cidade que eu moro, a capital nacional da tecnologia. E esse título ele foi dado por conta da cidade, né, possuir duas grandes universidades públicas, né, a USP e a Federal. E então é isso que eu destaquei no meu trabalho e estou partilhando um pouco aqui com você, até para você depois também fazer seus comentários aí no vídeo, sobre a importância então dessa população flutuante que eles chamam aqui, né, que são os estudantes que fazem aí os diversos cursos dessas universidades, tá? Então, hoje, com a expansão do capitalismo, né, de vários comércios, é difícil a gente destacar uma principal atividade econômica. Mas lá no passado, isso era diferente. Então, São Carlos surge, como que chegou, né, nessa situação que se encontra hoje, né? Ela, como toda cidade, surge de um povoado. Na verdade, o governador da época, né, é um fato curioso, no final do século XIX, ele quis abrir uma estrada até Cuiabá, porque tinha minas que eles queriam explorar, né? Então, as tropas começaram a desbravar aí esses territórios até chegar em Cuiabá. E é curioso que se você pegar o mapa e traçar uma linha, né, de São Paulo a Cuiabá, você vê que passa na nossa região aqui de Araraquara, Rio Claro, São Carlos, Matão, né, e por aí vai. E como esses povos eles precisavam parar para descansar, para dormir, né? Então assim foram surgindo os pequenos povoados e as pequenas cidades, e uma delas foi São Carlos. E a partir disso, então, se desenvolve a principal atividade econômica, que foi, né, a cafeeira, com a divisão aí das Sesmarias, que são 3 fazendas aqui ainda conhecidas até hoje. Fazenda do Monjolinho, Fazenda do Pinhal e Fazenda do Quilombo. Mas isso aí é século XIX, né? E onde realmente fez com que São Carlos se desenvolvesse. Depois vem os trilhos, né, traz as ferrovias, o trem então leva toda a produção para o Porto de Santos, então a coisa funcionava dessa forma. Porém teve a crise de 29, então todo mundo entrou em uma recessão, né? Aqui também não foi diferente, e a partir disso então começam a chegar, né, os reflexos da industrialização, na verdade, que já acontecia, né, bem antes lá na Inglaterra. E assim então começam a surgir as indústrias. Então olha só que interessante, tem um dado aqui, né, que o Almanaque Anuário de São Carlos, no final do século XIX, já registrava alfaiatarias, oficinas de confecção e conserto de sapatos, hotéis, lojas de materiais de construção, olarias, marcenarias e carpintaria, fábrica de macarrão, fábrica de charuto, fábrica de sabão, de cerveja. Então tinha muitas fábricas produzindo muitas coisas. E depois então, no século XX, depois dessa crise, vem então um nome importante para a cidade, que é o Pereira Lopes, que constrói então uma indústria onde produz compressores herméticos, e aquela famosa geladeira que você deve ter tido uma, chamada Climax, foi feita aqui em São Carlos, nessa indústria também. Mas um outro lado interessante é que ainda, né, no século XIX, quando foi eleito o primeiro juiz de paz, o Paulino Carlos de Arruda Botelho, diz, né, em algumas pesquisas que eu fiz, que ele se preocupou muito com a educação formal já naquela época. Então ele construiu, ainda no final do século XIX, né, uma escola para meninos e depois para meninas, né? E alguns dizem que é aí que começa a ter aquela raiz, né, da capital nacional da tecnologia, essa preocupação com a educação.
E depois o próprio Pereira Lopes também se preocupa e luta muito para trazer a Universidade Federal para a cidade. Tá? E um outro dado também interessante é que como houve então essa grande produção de café, muitos imigrantes vieram para as cidades, muitos italianos também. E ao longo do tempo eles também formaram escolas, né? E uma que se destaca é a Escola Dante Alighieri, que foi construída aqui no começo do século XX e que depois foi a primeira sede da USP aqui na cidade. Então, né, rapidamente dá para a gente perceber que essa preocupação com a educação, com certeza, já foi essa sementinha para depois vir a USP na década de 50 e depois vir a Universidade Federal na década de 70. Tá? E com isso, para vocês terem uma ideia, né, para eu não me prolongar muito, hoje, somando os cursos das universidades, são mais de 200 cursos, são aproximadamente 37 mil estudantes que circulam na cidade. E com toda certeza, eles injetam um valor significativo na economia atual da cidade de São Carlos. Apesar de todos os esforços, né, do passado, sem dúvida alguma, esse título Capital Nacional da Tecnologia atraiu muitos estudantes, inclusive estudantes que depois se formam, criam as suas empresas, que é um dado interessantíssimo também. São Carlos, para vocês terem uma ideia, ela possui 47 startups de tecnologia. Rio Claro possui 7 e a Araraquara possui 4. Olha só, né, a diferença daí das startups. Então também tem esse polo tecnológico de estudantes que depois criam empresas e inclusive na pandemia muitas empresas dessas contratando gente, né? Então atualmente São Carlos gira em torno não só, né, da tecnologia, mas de modo muito especial por conta dos estudantes, das empresas de tecnologias que produzem tecnologia para o mundo todo, tá bom? Então eu posso concluir dizendo que isso, São Carlos, que já foi considerada, né, a princesa do Oeste, a Atenas Paulista, né, os títulos que São Carlos teve, Cidade das Três Colinas, Piccola Itália, porque tinha muito imigrante italiano aqui para a cidade. Hoje, sem dúvida alguma, é a capital nacional da tecnologia. Os estudantes que transitam aqui injetam muito dinheiro na economia da cidade. Comente aí nos comentários como é que é a economia da sua cidade. Muito obrigado.